O sol se punha devagar sobre as colinas de Sintra, tingindo o céu de um laranja avermelhado que se misturava ao aroma de pinheiros e eucaliptos carregado pelo vento. Catarina caminhava pela estrada de terra batida, os pés descalços afundando na poeira fina, enquanto carregava uma cesta de figos recém-colhidos do pomar antigo da família. Aos 28 anos, ela ainda se sentia presa àquela rotina simples, mas reconfortante, que herdara da avó falecida há 2 anos. A casa grande, com suas paredes caiadas e telhado de telhas irregulares, surgia ao final do caminho, como um guardião silencioso de segredos que ninguém ousava desenterrar. Dentro dela, porém, o ar estava carregado de tensão, como se as sombras das árvores ao redor se infiltrassem pelas janelas entreabertas. Ao entrar pela porta da cozinha, Catarina ouviu vozes elevadas vindas da sala de estar. Sua tia Sofia, com o cabelo preto preso em um coque apertado e o vestido florido que usava para impressionar os vizinhos, gesticulava animadamente para o primo Miguel, que fumava um cigarro encostado na lareira apagada. É ridículo, Tiago. Essa terra não pode ficar nas mãos de uma garota que mal sabe gerenciar uma horta, exclamava Sofia, o tom de voz afiado como uma faca de cozinha. Tiago, o irmão mais velho de Catarina, assentia distraidamente, folheando um jornal velho sobre a mesa de centro. Ele era o tipo de homem que preferia evitar confrontos, mas cujos silêncios sempre pareciam aprovar as piores ideias. Catarina parou no umbral, a cesta ainda nas mãos, sentindo um frio subir pela espinha. Eles falavam dela como se ela não existisse, como se a herança da avó, aquela propriedade vasta que incluía o pomar, a casa e até um pequeno vinhedo nas encostas, fosse um prêmio a ser disputado entre predadores. Ela herdou porque a velha estava senil no final, continuou Sofia, virando-se para Miguel com um sorriso conspiratório. Nós podemos contestar isso no tribunal. Eu tenho contatos em Lisboa, um advogado que deve favores ao meu falecido marido. Miguel riu baixinho, apagando o cigarro no cinzeiro de cerâmica rachado. E o que fazemos com Catarina? Mandamos ela de volta para o convento imaginário, onde ela passa os dias rezando pelas frutas? O riso ecoou pela sala, mas Catarina não se moveu. Em vez disso, ela depositou a cesta na bancada da cozinha com um baque suave, o suficiente para alertá-los de sua presença. As vozes calaram-se abruptamente. Tiago ergueu os olhos, fingindo surpresa. Ah, mana, não te vimos aí. Estamos só conversando sobre o futuro da família. Sofia forçou um sorriso falso, daqueles que não chegam aos olhos. Sim, querida, nada pessoal, só negócios. Catarina assentiu, mordendo o interior da bochecha para não responder. Ela sabia que era pessoal. Desde a morte da avó, eles a tratavam como uma intrusa em sua própria casa, questionando cada decisão dela sobre a terra. Mas naquela noite, algo mudou dentro dela. Enquanto lavava os figos na pia, ouviu Miguel sussurrar para Sofia. Se ela não ceder, podemos forçar a barra. Há maneiras de tornar a vida dela insuportável aqui. Mais tarde, sozinha no quarto que fora da avó, Catarina acendeu uma vela velha e abriu o baú de madeira entalhada aos pés da cama. Dentro, entre lençóis bordados e fotos amareladas, encontrou um envelope lacrado que nunca havia notado antes. Com as mãos trêmulas, rasgou o selo e leu a carta manuscrita da avó. Minha Catarina, se estás lendo isso, é porque os lobos estão à porta. A terra é tua por direito, mas cuidado com Sofia e seus filhos. Há documentos escondidos no celeiro, atrás da prateleira de ferramentas. Eles provam que a herança é irrevogável, mas só se você lutar.
O coração de Catarina acelerou. Ela apagou a vela rapidamente ao ouvir passos no corredor. Tiago batia à porta. Catarina, preciso falar contigo sobre vender uma parte do vinhedo. É para o bem de todos. Ela não respondeu imediatamente, deixando o silêncio crescer como uma barreira. Quando abriu a porta, seu rosto era uma máscara de calmaria. Agora não, Tiago. Estou cansada. Ele franziu a testa, mas recuou, murmurando algo sobre teimosia feminina. Aquela noite, sob o luar que entrava pela janela entreaberta, Catarina vestiu um casaco escuro e saiu pela porta dos fundos. O celeiro ficava a uns 100 metros da casa, envolto em névoa que subia do rio próximo. Com uma lanterna pequena, ela vasculhou atrás da prateleira, removendo tábuas soltas até encontrar uma caixa de metal enferrujada. Dentro, mapas antigos da propriedade, contratos assinados e uma nota. Sofia tentou fraudar a partilha anos atrás. Use isso se necessário. De volta ao quarto, Catarina escondeu a caixa debaixo do colchão e deitou-se, mas o sono não veio. Em vez disso, imagens de sua infância inundaram sua mente. Correndo pelo pomar com Tiago, rindo enquanto colhiam uvas. Sofia, visitando nos feriados, sempre com presentes caros, mas olhares invejosos. Miguel, o primo distante que chegara recentemente de Porto com promessas de modernizar a fazenda. Agora, tudo parecia uma ilusão quebrada. Pela manhã, o sol nasceu tímido, filtrado por nuvens cinzentas que prometiam chuva. Catarina desceu para o café e encontrou a família reunida na cozinha. Sofia servia chá com um ar de superioridade, enquanto Miguel mexia no celular, provavelmente checando preços de terras online. Tiago evitava o olhar dela, concentrado em uma fatia de pão com queijo. Hoje vou ao mercado em Sintra, anunciou Catarina, pegando uma xícara. Preciso de suprimentos para o pomar. Sofia ergueu uma sobrancelha. Soja? Ou vais gastar o dinheiro da família em bobagens orgânicas? Catarina ignorou o tom, mas notou como Miguel trocava olhares com Tiago. No caminho para o mercado, em sua velha bicicleta rangente, ela parou em uma pequena biblioteca pública na vila vizinha. Lá, pediu acesso a um computador e pesquisou leis de herança portuguesas. Horas se passaram enquanto lia sobre contestação de testamentos, fraudes e direitos de propriedade. Uma idosa bibliotecária, vendo sua concentração, aproximou-se. Problemas com família, menina. Eu conheço um advogado em Cascais que é especialista nisso. Chama-se Pedro Almeida. Catarina anotou o contato e, no retorno, parou no celeiro novamente para examinar os documentos com mais cuidado. O mapa mostrava que parte do vinhedo fora comprada pela avó com dinheiro próprio, não da família coletiva, como Sofia alegava. Havia recibos de pagamentos e até uma carta de um notário confirmando a exclusividade da herança para Catarina. Mas o que mais a chocou foi uma anotação à margem. Sofia forjou uma assinatura em 2015 para reivindicar uma parcela. Provas no Banco de Lisboa. Seu estômago revirou. Aquilo explicava as visitas misteriosas de Sofia à capital nos últimos anos. Ao anoitecer, de volta à casa, Catarina encontrou uma surpresa desagradável. O pomar fora invadido por trabalhadores contratados por Miguel, que plantavam estacas para uma cerca nova. Estamos dividindo a terra, explicou ele com um sorriso falso, para facilitar a venda. A raiva subiu quente em seu peito, mas ela se controlou. Isso é ilegal, Miguel. A terra é minha.
Ele riu. Ah, prove. Naquela noite, enquanto a família jantava, uma refeição tensa de bacalhau assado que Catarina preparara em silêncio, Sofia deixou escapar. Amanhã vem um avaliador. Vamos ver quanto vale esse buraco. Tiago, pela primeira vez, pareceu desconfortável, mas não disse nada. Catarina comeu devagar, planejando. Após o jantar, ela ligou para Pedro Almeida do telefone fixo no corredor, sussurrando os detalhes. Preciso de ajuda urgente, disse. Ele marcou uma reunião para o dia seguinte em Cascais. A viagem de trem até a costa foi um alívio. O mar ao longe, brilhando sob o sol intermitente. Pedro era um homem de meia idade, com óculos redondos e uma pasta cheia de papéis. Após ouvir a história e examinar cópias dos documentos que Catarina levara, ele assentiu gravemente. Você tem um caso forte. Sofia cometeu fraude. Podemos provar com peritos calígrafos, mas precisamos de mais evidências, talvez gravações ou testemunhas. Catarina pensou em sua prima Ana, que morava em Lisboa e sempre fora neutra nas brigas familiares. Eu posso conseguir isso, prometeu. De volta a Sintra, o céu escurecia com nuvens de tempestade. A casa parecia mais opressiva, com luzes acesas nas janelas como olhos vigilantes. Miguel a esperava na varanda, braços cruzados. Onde foste? Sofia está furiosa. O avaliador veio e você não estava para assinar. Catarina passou por ele sem uma palavra, trancando-se no quarto. Lá, ela pegou um gravador digital que comprara no mercado, um aparelho simples, mas eficaz, e o escondeu na bolsa. Na manhã seguinte, a chuva caía fina e insistente, transformando a estrada em lama. Catarina saiu cedo para o pomar, fingindo colher frutas, mas, na verdade, posicionando o gravador em um galho baixo perto da cerca onde Miguel trabalhava. Ela o ouviu falando ao telefone. Sim, tia Sofia, eu cuido disso. Se Catarina resistir, podemos alegar que ela é instável mentalmente. Tem um médico amigo que assina o que for preciso. O coração dela disparou ao recuperar o aparelho horas depois. Aquilo era ouro, admissão de conspiração. Mas ela precisava de mais. Convocou Ana para uma visita surpresa, mandando uma mensagem. Preciso de ti, família em crise. Ana chegou à tarde, uma mulher alta e elegante com cabelo curto, contrastando com o ar rústico da casa. Enquanto bebiam vinho do vinhedo, Catarina contou tudo, mostrando os documentos. Ana piscou, surpresa. Eu vi Sofia falsificando papéis uma vez, anos atrás. Posso testemunhar. Sofia, ao entrar na sala, congelou ao ver Ana. O que fazes aqui? Isso é assunto privado. Ana sorriu friamente. Não mais. Catarina me convidou. A tensão escalou durante o jantar. Tiago tentou mediar, mas Miguel explodiu. Essa terra devia ser dividida. Catarina não sabe gerenciá-la sozinha. Sofia acrescentou. Ela é jovem demais, impulsiva. Melhor vendermos e partilharmos o dinheiro. Catarina permaneceu calma, gravando tudo disfarçadamente sob a mesa. Mais tarde, sozinha, copiou os arquivos para um pendrive e o escondeu no baú. Pedro Almeida ligou na manhã seguinte. Traga as gravações, vamos ao tribunal. Mas antes, Catarina confrontou Tiago em particular, no pomar encharcado pela chuva. Irmão, por que me traís? A avó nos amava a ambos. Ele baixou a cabeça. Sofia me convenceu que era o melhor. Desculpa. Não era o suficiente. Catarina sabia que precisava agir. Ela marcou uma reunião familiar forçada,
convidando todos para a sala principal. Com Pedro ao lado, via telefone, ela reproduziu as gravações. O silêncio foi ensurdecedor. Sofia empalideceu. Isso é ilegal, Miguel gritou. Não quando é na minha propriedade, rebateu Catarina. Ana assentiu. Eu confirmo a fraude. Tiago finalmente falou. Pare com isso, Sofia. Deixe-a em paz. A batalha legal começou dias depois, com Pedro apresentando as provas no Tribunal de Lisboa. Catarina testemunhou, voz firme, enquanto Sofia negava tudo. Mas os peritos confirmaram a falsificação. Meses se passaram com audiências tensas e noites insones. Catarina gerenciava a fazenda sozinha, colhendo uvas que se transformavam em vinho premiado em feiras locais. Miguel fugiu para Porto, envergonhado. Sofia processou, mas perdeu. Tiago, redimido, ajudou na reconciliação, pedindo perdão. Ana tornou-se aliada próxima. No final, a terra permaneceu com Catarina, um símbolo de resiliência. Sob o sol de Sintra, ela plantou novas mudas, sabendo que raízes profundas resistem às tempestades. As brisas de outono começaram a soprar mais fortes pelas encostas de Sintra, carregando o cheiro úmido da terra recém-revirada e das chuvas que amadureciam nos cachos pesados. Catarina observava do alto da colina, onde o vinhedo se estendia como um tapete irregular, marcado pelas cicatrizes das batalhas recentes. Estacas arrancadas, terra compactada pelos pés dos intrusos que Miguel contratara. A vitória no tribunal ainda ecoava em sua mente, um eco distante, mas persistente, como o som de ondas batendo nas rochas de Cascais. Pedro Almeida, o advogado, havia ligado na véspera para confirmar. O juiz declarara a herança irrevogável, com Sofia obrigada a pagar multas por tentativa de fraude. Miguel desaparecera para o norte, talvez envergonhado, talvez tramando algo novo em Porto. Tiago, por sua vez, enviara uma carta hesitante, pedindo uma chance para se redimir, mas Catarina a deixara sem resposta sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma taça de vinho tinto que ela mesma prensara. Não era perdão que ela buscava agora, mas raízes mais profundas. Com as mãos calejadas, ela plantava as novas mudas de videira, variedades resistentes que trouxera de um viveiro em Évora. Touriga nacional misturada com aragonês, para um vinho que seria só dela, sem o peso das tradições familiares que sempre as sufocavam. O sol poente pintava as folhas de dourado e Catarina sentiu uma liberdade inédita, como se a terra respondesse ao seu toque, brotando vida onde antes havia apenas disputa. Mas a calmaria era ilusória. Naquela noite, enquanto acendia a lareira com lenha seca, colhida do bosque adjacente, ouviu um ruído estranho vindo do celeiro. Um rangido de madeira, seguido de passos abafados. Seu coração acelerou. Ela pegou a lanterna velha e saiu, o ar frio mordendo sua pele através do suéter de lã grossa. O celeiro estava escuro, exceto por um feixe de luz da lua que entrava por uma fresta no telhado. Catarina avançou devagar, os sentidos aguçados, lembrando das noites em que criança imaginava fantasmas nos cantos sombrios. Mas aquilo não era imaginação. Ali, agachado atrás de uma pilha de caixotes, estava um homem desconhecido, remexendo em ferramentas antigas. Ele se virou ao ouvi-la, os olhos brilhando no escuro como os de um animal encurralado. — Quem é você? — perguntou Catarina, a voz firme apesar do tremor interno. O homem se levantou devagar, mãos erguidas. Era magro,
com barba por fazer e roupas gastas que cheiravam a estrada. Me chamo Rui, não vim roubar, juro. Só procuro abrigo para a noite. Vi a casa vazia e pensei. Ele parou, notando a desconfiança em seu rosto. Catarina hesitou. A solidão da fazenda a tornara cautelosa, mas algo na voz dele, um sotaque do Alentejo, a fez baixar a lanterna. A casa não é vazia, é minha. Saia antes que eu chame a polícia. Rui assentiu, mas antes de se mover, apontou para o chão. Espere, veja isso. Encontrei algo aqui enquanto procurava um lugar seco. Ele ergueu uma caixa de metal enferrujada, similar à que Catarina descobrira meses antes, mas esta estava enterrada sob palha velha. Curiosa, apesar de si mesma, ela se aproximou. Dentro, papéis amarelados, cartas antigas, datadas da década de 1940, assinadas por um tal João Ferreira, avô de sua avó. Elas falavam de uma dívida antiga com uma família vizinha, os Oliveira, que possuíam terras coladas ao vinhedo. Isto pode ser importante, murmurou Rui, folheando com cuidado. Meu pai era historiador em Beja. Reconheço documentos assim. Podem valer algo ou causar problemas. Catarina pegou a caixa, sentindo um arrepio. Por que sua avó nunca mencionara isso? E quem era esse estranho aparecendo exatamente quando ela pensava ter fechado o capítulo das surpresas? Em vez de expulsá-lo imediatamente, ela o convidou para a cozinha. Uma decisão impulsiva, guiada por uma intuição que raramente atraía. Enquanto preparava um chá de ervas colhidas do jardim, Rui contou sua história. Fugira de uma vida fracassada em Lisboa, onde trabalhara como arquivista em um museu até ser demitido por cortes orçamentários. Agora perambulava pelo país, vivendo de bicos e da bondade alheia. Não sou ladrão, insistiu, aceitando uma fatia de pão com azeite. Mas sei ler velhos papéis melhor que a maioria. Catarina, intrigada, mostrou-lhe os documentos da herança que guardava no baú. Rui os examinou à luz da lâmpada, franzindo a testa. Há menções a uma cláusula oculta aqui. Veja, sua avó comprou parte da terra dos Oliveira em 1975, mas com uma condição. Se houver descendentes vivos, eles podem reclamar uma porção após 50 anos. O prazo se aproximava. Isso explicava, talvez, o súbito interesse de Sofia em modernizar tudo. A conversa se estendeu pela madrugada, com o fogo crepitando na lareira e o vento uivando lá fora. Rui desenhou um mapa improvisado na mesa, traçando linhas que conectavam a propriedade dela à dos vizinhos. Uma família que Catarina mal conhecia, exceto por rumores de que eram reclusos, vivendo em uma mansão decadente no topo da colina oposta. Devias investigar, sugeriu ele, antes que venham bater à porta. Pela manhã, com o sol nascendo rosado sobre as névoas, Catarina acordou sozinha. Rui partira, deixando apenas uma nota. Obrigado pela hospitalidade. Se precisar, estou em Óbidos por uns dias. Cuide-se. Mas a caixa permanecia, e com ela uma semente de dúvida plantada em sua mente. Ela decidiu agir. Vestiu botas resistentes e caminhou pela trilha íngreme que levava à casa dos Oliveira, o coração batendo forte como tambores distantes. A mansão era um esqueleto de glórias passadas, paredes cobertas de era, janelas embaçadas por poeira acumulada. Uma mulher idosa abriu a porta após várias batidas, os olhos cinzentos avaliando Catarina como se fosse uma intrusa. Sou Leonor Oliveira. Apresentou-se ela,
voz rouca pelo tempo. O que quer uma neta de Ferreira aqui? Catarina explicou sobre os documentos, mostrando cópias que levara na bolsa. Leonor a deixou entrar, guiando-a por corredores cheios de retratos empoeirados até uma sala abarrotada de livros e mapas. Sim, a dívida existe, confirmou a velha, servindo um licor caseiro de medronho que queimava na garganta. Meu pai vendeu a terra para saldar contas, mas com uma reversão. Meus netos, Duarte e Inês, voltam de Londres na próxima semana. Eles querem reclamar o que é nosso? Catarina sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era só herança familiar, mas uma teia histórica que ameaçava engoli-la. Duarte e Inês chegaram como uma tempestade inesperada. Em um carro alugado que subiu a colina rangendo pneus. Duarte era alto, com traços angulares e um sotaque britânico polido, enquanto Inês, mais jovem, tinha cabelos cacheados e um olhar penetrante que dissecava tudo ao redor. Eles se apresentaram na porta de Catarina no dia seguinte, com pastas de documentos e um ar de proprietários legítimos. Não viemos brigar, disse Duarte, aceitando um café na varanda. Mas a cláusula é clara. Após 50 anos, podemos recomprar por valor simbólico. Inês acrescentou, folheando papéis. Sua avó sabia disso. Há cartas provando que ela adiou pagamentos intencionalmente. Catarina, preparada graças a Rui, rebateu, com os achados do celeiro. Mas há irregularidades na venda original. Meu avô João menciona coerção, ameaças durante a ditadura. A discussão se acalorou, com vozes ecoando pelo pomar. Duarte propôs uma divisão. Eles ficariam com metade do vinhedo, ela com a casa e o resto. É justo, insistiu Inês. Mas Catarina via nos olhos deles a mesma ganância que vira em Sofia. Ela recusou, prometendo consultar Pedro novamente. Naquela noite, sozinha, com o vinho fermentando em barris no porão, ela ligou para Rui em Óbidos. Volte, por favor. Preciso de sua expertise. Ele chegou 2 dias depois, trazendo livros antigos e um laptop surrado. Juntos, vasculharam arquivos online. Rui tinha contatos em bibliotecas digitais, descobrindo que a coerção envolvia o regime de Salazar, com os Oliveira ligados a informantes da PIT. Isso invalida a cláusula, concluiu Rui, olhos brilhando de excitação. Podemos provar fraude histórica. Enquanto trabalhavam, uma ligação inesperada veio de Tiago. Mana, ouvi rumores sobre os Oliveira. Sofia está em contato com eles. Ela os alertou sobre a herança para se vingar de você. A traição se entrelaçava novamente, como videiras selvagens. Catarina e Rui montaram um plano. Confrontar Leonor com as provas, gravando a conversa para o tribunal. Na mansão, sob chuva torrencial que batia nas vidraças, Leonor negou no início, mas ao ver documentos digitalizados, desabou em uma cadeira. Foi meu pai. Ele colaborou para salvar a família. Duarte e Inês, presentes, empalideceram. Inês sussurrou. Não sabíamos disso. Catarina, com o gravador escondido, ofereceu um acordo. Renunciem à cláusula, e ela compartilharia lucros do vinho como gesto de boa-fé. Dias se transformaram em negociações tensas, com Pedro mediando via videochamada. Rui se tornou indispensável, decifrando caligrafias antigas e conectando pontos históricos. Uma atração sutil crescia entre ele e Catarina. Toques acidentais ao passar papéis, risos compartilhados sobre anedotas do passado. Tiago apareceu inesperadamente, pedindo perdão genuíno e oferecendo ajuda no vinhedo. Quero consertar as coisas, disse. E pela primeira vez, Catarina acreditou.
Inês, tocada pela honestidade, convenceu Duarte a assinar a renúncia. Leonor, aliviada, revelou um segredo final: uma receita antiga de vinho fortificado, passada de geração em geração, que poderia elevar a produção de Catarina. Com o acordo selado, a paz retornou às colinas. Catarina e Rui colhiam uvas sob o sol outonal, planeando uma adega conjunta. Tiago trabalhava ao lado, redimindo-se com suor. Os Oliveira visitavam ocasionalmente, trocando histórias em vez de disputas. A terra, enfim, florescia sem sombras, um testemunho de que raízes entrelaçadas podiam fortalecer em vez de estrangular. Mas em uma tarde tranquila, uma carta anônima chegou, com selo de Porto. Miguel sabe demais. Cuidado. A calmaria, novamente, era ilusória. As névoas da manhã envolviam as vinhas como um véu diáfano, dissipando-se lentamente sob o sol tímido que escalava o horizonte de Sintra. Catarina segurava a carta anônima entre os dedos, o papel barato enrugado pelo correio, enquanto o aroma de terra úmida e folhas úmidas preenchia o ar ao seu redor. Miguel sabe demais. Cuidado! As palavras dançavam em sua mente como espectros inquietos, evocando o rosto sardônico do primo, agora exilado em Porto, mas aparentemente não esquecido. Ela dobrou o bilhete e o enfiou no bolso do avental manchado de suco de uva, decidindo não compartilhar ainda com Rui ou Tiago. Não queria semear pânico onde as sementes de confiança mal haviam brotado. Em vez disso, dirigiu-se ao porão da casa, onde os barris de carvalho fermentavam o vinho novo, o gorgolejar baixo como um sussurro conspiratório. Rui já estava lá, ajustando uma válvula em um dos tanques, o rosto iluminado pela luz fraca de uma lâmpada pendurada. Ele ergueu os olhos ao ouvi-la descer as escadas rangentes, um sorriso surgindo em meio à barba crescida. Bom dia, exploradora de vinhedos. Dormiste bem? Catarina hesitou, mas optou pela distração. Melhor que nunca, com cheiro de fermentação no ar. Mas precisamos testar essa safra. Talvez misturar com as ervas que Leonor mencionou na receita antiga. Eles passaram a manhã experimentando, adicionando toques de alecrim selvagem colhido nas encostas e cascas de laranja amarga do pomar vizinho, transformando o líquido rubi em algo complexo, com notas de terra e mar que evocavam as lendas locais de mouros escondidos nas colinas. Rui provou uma colherada, os olhos se iluminando. Isso pode ganhar prêmios em feiras de vinho em Lisboa. Imagina! Vinho das sombras de Sintra, com uma etiqueta contando a história da cláusula revogada. Mas a carta pesava em seu bolso como uma pedra. E à tarde, enquanto Tiago podava as videiras mais altas com tesouras enferrujadas, Catarina finalmente confidenciou a ele. Recebi isso ontem, de Porto. Tiago leu em silêncio, o rosto endurecendo como granito. Miguel, ele sempre foi o tipo que guarda rancor como vinho velho. Talvez esteja blefando, mas não podemos ignorar. Lembra quando ele tentou contratar aqueles trabalhadores para dividir o pomar? Pode estar tramando com alguém. Eles sentaram-se sob uma oliveira centenária, as raízes expostas como veias da terra, e traçaram planos. Tiago sugeriu contatar um detetive particular em Porto, um antigo amigo do exército que devia favores. Chama-se Vasco, discreto, eficiente. Ele pode vigiar Miguel sem alarde. Catarina assentiu, sentindo uma onda de gratidão pelo irmão que aos poucos reconquistava seu lugar ao lado dela. Enquanto o sol mergulhava atrás das montanhas, tingindo o céu de violeta e ouro,
Rui juntou-se a eles na varanda, trazendo uma garrafa do vinho experimental. As alianças improváveis, brindou, erguendo a taça. Mas a conversa derivou para o passado de Rui, que ele raramente tocava. Nascido em uma aldeia alentejana esquecida, filho de um arquivista e uma tecelã, ele fugira para Lisboa aos 18 anos em busca de arquivos perdidos da Inquisição, só para se perder em burocracias modernas. Arquivos são como vinhas, disse ele, girando o vinho na taça. Raízes profundas, frutos inesperados. Foi assim que encontrei você. Ou melhor, o celeiro me encontrou. Catarina riu, mas seus pensamentos vagavam para Miguel. E se ele soubesse de segredos além da herança? Talvez algo sobre a colaboração dos Oliveira durante o Estado Novo, que Rui desenterrara. Dias depois, Vasco respondeu à chamada de Tiago, um homem corpulento com sotaque nortenho, que chegou de trem com uma mala surrada e olhos que pareciam scanners. Miguel está morando num apartamento decadente no bairro do Aleixo, relatou ele na cozinha, enquanto Catarina servia sopa de grão de bico fumegante. Trabalha como corretor de imóveis fajuto, vendendo terrenos duvidosos. Mas ouvi boatos. Ele contatou um cartório em Porto, pedindo cópias de documentos antigos sobre sua propriedade. Algo sobre uma mina abandonada nas encostas inferiores, zinco ou coisa parecida, do século XIX. Catarina franziu a testa. Nunca ouvira falar de minas na terra da família. Rui, sempre o historiador, interveio. Deixe-me pesquisar nos meus livros. Sintra tem histórias de mineração romana, mas nada recente. Talvez seja uma pista falsa para nos distrair. A investigação os levou a uma jornada inesperada. Na Biblioteca Municipal de Sintra, sob tetos abobadados e cheiro de papel mofado, Rui desenterrou mapas geológicos do século passado. Ali, marcado em tinta disputada, um veio de minério cortava a borda sul do vinhedo. Não explorado há décadas, mas potencialmente valioso, com a demanda moderna por metais raros. Miguel deve ter descoberto isso durante as disputas, murmurou Rui, traçando linhas com o dedo. Se provar direitos minerários, ele pode reivindicar uma fatia, ignorando a herança superficial. Catarina sentiu um frio na espinha. A terra, que pensara sua, revelava camadas ocultas como um cebola infinita. Eles decidiram explorar o local, uma ravina escondida atrás de arbustos espinhosos, onde ruínas de uma entrada de mina bocejavam como uma boca escura. Com lanternas e cordas improvisadas, o grupo, Catarina, Rui, Tiago e Vasco, desceu pela encosta íngreme ao amanhecer seguinte, o orvalho molhando suas botas. O ar dentro da mina era úmido e metálico, ecoando gotas distantes como um relógio invisível. Vasco liderava, testando o chão com uma vara. Cuidado, pode haver desmoronamentos. Eles encontraram vestígios, trilhos enferrujados, picaretas abandonadas e, em uma câmara lateral, uma pilha de documentos mofados, contratos de 1890 assinados por um ancestral dos Ferreira, concedendo direitos de exploração a uma companhia britânica falida. Mas anexado um adendo. Direitos revertem à família Oliveira, se não explorados em 100 anos. Outra camada da teia. Rui fotografou tudo com o celular, os flashes iluminando grafites antigos nas paredes. Nomes de mineiros, datas, até um desenho rudimentar de uma videira. De volta à superfície, ofegantes e cobertos de poeira, eles debateram ao redor da mesa da cozinha.
Isso explica a carta, disse Tiago. Miguel quer usar isso para chantagear os Oliveira ou nos forçar a vender. Catarina, exausta mas determinada, ligou para Leonor. A velha confirmou, voz trêmula pelo telefone. Meu avô investiu na mina, mas a guerra acabou com tudo. Esquecemos. Ou fingimos esquecer. Duarte e Inês, alertados, juntaram-se à discussão via videochamada de Londres. Não queremos mineração aqui. Destruiria o ecossistema, disse Inês, agora aliada. Mas se Miguel souber, ele pode vender os direitos a especuladores. O plano surgiu. Forjar uma aliança maior, registrando a mina como patrimônio histórico para bloquear explorações, com Rui como consultor oficial. Enquanto isso, Vasco voltou a Porto para confrontar Miguel diretamente. Uma visita amigável em um café à beira do Douro, onde o rio corria preguiçoso sob pontes antigas. Diga a seu primo que pare de bisbilhotar, relatou Vasco depois. Ele negou, mas suou como um porco. Tem um parceiro, um tal de Nuno, investidor de minérios em Braga. A ameaça se materializou dias depois. Nuno apareceu na fazenda, um homem rechonchudo em terno barato, oferecendo uma proposta irrecusável para os direitos minerários. Catarina o recebeu na varanda, com Rui ao lado como testemunha silenciosa. Não vendemos raízes, rebateu ela, mostrando cópias dos documentos históricos. Nuno riu, mas seus olhos traíam inquietação. Miguel disse que você era teimosa, mas pense, dinheiro para modernizar esse vinhedo arcaico. A rejeição o enfureceu, e na noite seguinte, vândalos atacaram. Videiras cortadas, barris perfurados no porão, vinho derramado como sangue na terra. Catarina acordou com um cheiro de caos, correndo para fora sob a lua cheia que iluminava a devastação. Tiago e Rui a ajudaram a avaliar os danos, enquanto Vasco, de volta, rastreava pegadas que levavam à estrada principal. Trabalho de amadores, provavelmente contratados por Nuno. A polícia local foi chamada, um sargento idoso que conhecia a família há gerações, registrando o incidente com simpatia relutante. Leonor enviou Duarte pessoalmente. Ele chegou com ferramentas e mudas novas, trabalhando ombro a ombro com Tiago para replantar. Inês, por mensagem, prometeu investimento em segurança, câmeras escondidas nas árvores, alarmes ativados por movimento. Amidst a reconstrução, Catarina e Rui encontraram momentos de intimidade. Caminhadas ao crepúsculo pela ravina, onde ele contava lendas de tesouros escondidos nas minas, e ela compartilhava sonhos de expandir o vinho para exportação. Você me salvou de mais que documentos, confessou ela uma noite, sob estrelas que piscavam como olhos cúmplices. Rui a beijou então, um toque suave que selava uma parceria além de papéis. Mas Miguel não desistia. Uma segunda carta chegou, desta vez com fotos, da mina, do vinhedo danificado e uma ameaça velada. Revele os segredos ou perca tudo. Vasco interceptou uma ligação. Miguel planejava uma ação judicial em Porto, alegando direitos familiares ignorados. A contraofensiva veio rápida. Com Pedro Almeida de volta ao leme, eles arquivaram uma queixa por vandalismo e extorsão, anexando provas forjadas por Rui, reconstruções digitais de contratos que provavam a invalidade dos direitos minerários devido a lapsos ambientais modernos. Duarte testemunhou, revelando ligações familiares que enfraqueciam a reivindicação de Miguel. Inês, usando contatos em Londres, alertou investidores potenciais sobre o pântano legal da mina.
Tiago confrontou Miguel por telefone, voz firme. Acabou, primo. Volte para as sombras. Miguel cedeu, enviando uma retratação rabiscada. Foi um erro. Deixe-o em paz. Com a ameaça dissipada, a fazenda renasceu. O vinho novo ganhou um prêmio em uma feira em Óbidos, com Rui e Catarina apresentando juntos, taças erguidas para um futuro entrelaçado. Tiago plantou um olival novo, símbolo de redenção. Os Oliveira propuseram uma joint venture ecológica, transformando a mina em um museu subterrâneo de história local. Catarina, no topo da colina, observava o sol se pôr, sentindo a terra pulsar sob seus pés, não mais ilusória, mas sólida, com camadas reveladas e dominadas. Contudo, em uma brisa vespertina, um corvo grasnou alto, carregando um presságio. Uma velha lenda de Sintra sussurrava sobre espíritos que retornam quando os segredos são desenterrados. A paz, talvez, era apenas o prelúdio de outra dança. As sombras alongadas das árvores antigas dançavam sobre o caminho de cascalho que serpenteava pela encosta, enquanto o grasnar do corvo ecoava, ainda nos ouvidos de Catarina, um eco que se misturava ao murmúrio distante do vento nas folhas de carvalho. Ela desceu a colina devagar, os pés pisando em pedras soltas que rolavam como advertências sutis, levando-a de volta à casa, onde as luzes já piscavam amarelas contra o crepúsculo que se aprofundava. Rui a esperava na porta da cozinha, com as mangas da camisa enroladas até os cotovelos e Farinha polvilhando as mãos. Ele tentara fazer pão de milho alentejano, uma receita de sua mãe, mas o resultado era uma massa irregular que cheirava a queimado e nostalgia. Ouvi o corvo, disse ele, limpando as mãos em um pano, os olhos buscando os dela com uma mistura de curiosidade e preocupação. Nas lendas daqui, eles são mensageiros dos mouros encantados, guardiões de tesouros amaldiçoados. Achas que desenterramos mais do que minérios na ravina? Catarina sentou-se à mesa de madeira gasta, traçando com o dedo os veios irregulares da superfície, como se pudesse mapear os caminhos invisíveis que a terra lhe reservava. Talvez, mas lendas são só ecos de verdades distorcidas. O que me inquieta é o silêncio depois da vitória. Miguel calado demais, os Oliveira generosos demais. E agora, esse museu na mina. Parece um véu sobre algo mais afiado. Rui assentiu, servindo chá de hortelã fresca, colhida do jardim, o vapor subindo em espirais que dançavam na luz fraca. Eles passaram a noite remexendo em velhos diários que Leonor enviara por Duarte, páginas amareladas cheias de entradas criptográficas sobre sombras nas profundezas e pactos selados com sangue de videira. Uma entrada de 1923, escrita pelo bisavô de Catarina, mencionava um espírito da colina que assombrava mineiros, fazendo ferramentas desaparecerem e túneis desabarem sem razão. Folclore ou sabotagem? Questionou Rui, folheando com cuidado para não rasgar as bordas frágeis. Pela madrugada adentro, com o fogo na lareira reduzido a brasas pulsantes, Catarina sentiu um arrepio que não vinha do frio. Era como se a casa respirasse, as paredes de pedra sussurrando segredos que escapavam pelas frestas. Tiago chegou ao amanhecer, trazendo ovos frescos de uma fazenda vizinha e notícias frescas de Vasco. Miguel sumiu de Porto. Vasco rastreou ele até uma pensão em Coimbra, mas o quarto estava vazio. Só papéis rasgados sobre geologia e uma foto antiga da nossa ravina. Eles se reuniram no porão, agora transformado em quartel-general improvisado, com mapas espalhados sobre
barris vazios e lanternas penduradas como estrelas artificiais. Duarte, que decidira ficar mais uns dias, juntou-se com Inês via chamada de vídeo de um café em Londres. Ela pesquisara arquivos britânicos sobre a Companhia Mineira de 1890, descobrindo que um engenheiro inglês desaparecera na mina, atribuído a forças sobrenaturais em relatórios oficiais. A decisão veio como um raio: explorar a mina mais fundo, além da câmara inicial, em busca de pistas que ligassem o passado ao presente. Equipados com capacetes velhos achados no celeiro, cordas trançadas à mão e um detector de metais emprestado de Vasco, o grupo, Catarina, Rui, Tiago e Duarte, desceu pela ravina ao meio-dia, quando o sol batia direto, dissipando névoas que poderiam esconder armadilhas. O ar dentro da galeria principal era espesso, carregado de um odor metálico misturado a mofo, e o som de seus passos ecoava como batidas de coração amplificadas. Rui liderava, consultando um esboço rudimentar baseado nos diários. Aqui, uma bifurcação. O diário menciona um caminho amaldiçoado à esquerda. Eles viraram à direita primeiro, encontrando vagões enferrujados cheios de pedras inertes, mas nada além de poeira. À esquerda revelou o inesperado: paredes marcadas com símbolos estranhos, cruzes invertidas, espirais que lembravam videiras entrelaçadas e nomes gravados em latim arcaico. Catarina tocou um deles, sentindo uma vibração sutil, como se a rocha estivesse viva. Isto não é mineração comum, murmurou Duarte, fotografando com o celular. De repente, um ruído surdo veio das profundezas. Não um desabamento, mas um gemido baixo, como vento canalizado por túneis ocultos. Tiago ergueu a lanterna. Alguém aí? Silêncio, seguido de um farfalhar. Eles avançaram, o detector apitando erraticamente até uma câmara selada por detritos. Removendo pedras com cuidado, revelaram um altar improvisado, uma pedra plana com velas derretidas há décadas, uma garrafa vazia de vinho e um medalhão de prata oxidada gravado com Pacto de 1923. Rui o pegou, virando-o no verso iniciais: J. Fá e L.O. João Ferreira e um Oliveira? O achado os deixou atônitos, mas o gemido retornou, mais próximo. Catarina girou, lanternas dançando nas sombras, e viu uma figura fugaz. Um homem encapuzado desaparecendo por uma fresta lateral. Ei! Gritou Tiago, correndo atrás. Mas a figura sumiu em um labirinto de túneis colapsados. De volta à superfície, ofegantes e sujos de terra, eles examinaram o medalhão sob a luz do dia. Inês, consultada por vídeo, reconheceu. Isso é de uma sociedade secreta local. Os guardiães das colinas cultuavam lendas mouros para proteger tesouros. Meu bisavô era membro. A conexão se formou. O espírito era humano, sabotadores disfarçados para afugentar intrusos. E Miguel? Talvez ele soubesse, usando o folclore para reviver antigas disputas. Noite caindo, eles montaram guarda na casa, janelas trancadas e lanternas acesas. Vasco chegou de surpresa, trazendo reforços. 2 amigos ex-militares de confiança, armados com binóculos e rádios. Rastrei o encapuzado. Pegadas levam a uma cabana abandonada na colina oposta. A operação noturna começou ao luar, o grupo se dividindo, Catarina e Rui pela trilha sul, Tiago e Duarte pelo norte, Vasco coordenando do centro. O vento carregava sussurros de folhas
mascarando passos, enquanto Catarina sentia o medalhão no bolso, um talismã improvisado. Chegando à cabana, uma ruína de madeira podre coberta de era, viram luz trêmula por uma janela quebrada. Rui sinalizou o silêncio, aproximando-se devagar. Dentro, vozes abafadas. O medalhão sumiu, mas o mapa está seguro. Com a mina como museu, perdemos o acesso ao veio principal. Outra voz familiar. Miguel. Paciência. Catarina mordeu a isca. Logo revelará o tesouro real. Catarina trocou olhares com Rui, o coração martelando. Tesouro. Não minérios, mas algo mais, talvez ouro mouro das lendas escondido nos túneis. Eles esperaram, gravando com o celular de Rui, até Vasco dar o sinal. Invasão coordenada. Portas arrombadas, lanternas cegando os ocupantes. Miguel e 2 comparsas, um deles, Nuno, o investidor, e um terceiro, um historiador local corrompido. Mãos ao alto! Berrou Vasco, os ex-militares imobilizando-os. A confissão veio em meio ao caos. Miguel descobrira diários roubados de Leonor, revelando um mapa para um depósito lendário de joias mouros, selado na mina durante a Reconquista. Os espíritos eram encenações para espantar curiosos, enquanto ele planejava escavar secretamente. Nuno financiava, prometendo divisão. O encapuzado era o historiador, fantasiado para perpetuar o mito. Polícia chamada, algemas tilintando sob o luar, Miguel olhou para Catarina com ódio, misturado à derrota. Você sempre rouba o que é nosso. Ela rebateu. Não roubo, protejo o que a terra escolhe dar. Dias seguintes foram de revelações. Com o mapa decifrado por Rui, eles encontraram o tesouro, não ouro, mas artefatos mouros, cerâmicas intrincadas, moedas antigas e um astrolábio de bronze, valiosos para museus, não bolsos. Doados ao patrimônio nacional, transformaram a mina em atração real, com entradas beneficiando a comunidade. Leonor chorou ao ver os itens, memórias de lendas familiares. Duarte e Inês investiram em restauração. Tiago gerenciou tours ecológicos. Rui propôs casamento em uma cerimônia simples no pomar. Anéis forjados de prata reciclada do medalhão. Catarina, agora no centro de uma rede tecida por alianças inesperadas, observava da varanda enquanto o sol nascia, tingindo as colinas de rosa. A dança das sombras continuaria, mas ela aprendera os passos, girar com o vento, enraizar-se na terra, dançar com fantasmas até que se tornem aliados. Contudo, em uma carta selada chegada com o correio matutino de um remetente anônimo em Marrocos, lia-se: os mouros verdadeiros observam, o astrolábio guarda um segredo maior. A roda girava novamente. O envelope marrom, selado com cera vermelha que cheirava vagamente a sândalo e areia distante, repousava sobre a mesa da cozinha como um artefato deslocado do tempo, sua origem marroquina estampada no carimbo postal que retratava minaretes estilizados sob um sol implacável. Catarina o abriu com unhas curtas, ainda sujas da terra do pomar, sentindo o papel grosso ceder como pele seca. Os mouros verdadeiros observam. O astrolábio guarda um segredo maior. As palavras, escritas em português impecável, mas com uma caligrafia fluida que evocava arabescos, pairavam no ar matutino, misturando-se ao cheiro de café fresco que Rui preparava no fogão, a lenha. As chamas, lambendo a cafeteira de alumínio com estalos ritmados. Ele se virou, notando a palidez em seu rosto, e aproximou-se, limpando as mãos em um avental improvisado de pano de saco.
Outra carta? De onde veio essa? Catarina passou o papel para ele, os olhos fixos na janela onde o sol nascente filtrava através de folhas de figueira, projetando padrões dançantes no piso de azulejos rachados. Rui leu em voz baixa, franzindo a testa enquanto traçava as letras com o dedo, como se pudesse decifrar intenções ocultas nas curvas. Marrocos, e mencionando o astrolábio. Lembra? Aquele que encontramos na mina, doado ao museu em Lisboa. Mas, segredo maior, pensamos que era só um instrumento de navegação mouro, valioso historicamente, não misticamente. Catarina assentiu, mas uma inquietação serpenteava por sua espinha, como raízes invasoras sob o solo fértil. Eles haviam enviado o astrolábio para o Museu Nacional de Arqueologia semanas atrás, após experts confirmarem sua origem do século XV. Relíquia da Era das Explorações, talvez usado por navegadores que cruzaram o Estreito de Gibraltar. Agora, isso. Uma advertência de além-mar, sugerindo que o objeto carregava mais do que bronze e inscrições estelares. Precisamos ir a Lisboa, decidiu ela, levantando-se abruptamente, o cadeira rangendo contra o chão. Falar com o curador. Talvez haja algo que passamos batido. A viagem de carro pela estrada sinuosa que cortava as serras de Sintra foi um turbilhão de curvas apertadas e vislumbres do oceano ao longe, o Atlântico batendo contra penhascos como um coração pulsante. Tiago os acompanhou, dirigindo o velho jipe que chacoalhava em cada buraco, enquanto Duarte seguia em seu carro alugado, vindo da mansão dos Oliveira para se juntar à expedição improvisada. Inês de Londres prometeu pesquisar contatos em arquivos marroquinos via rede acadêmica, mas por ora o foco era o museu. Chegaram à capital ao meio-dia, o Tejo brilhando sob um céu sem nuvens, e estacionaram perto do Mosteiro dos Jerônimos, onde o museu se aninhava em edifícios de pedra calcária que ecoavam glórias passadas. O curador, um homem magro chamado Doutor Elias Santos, com óculos de armação fina e um bigode grisalho que tremia ao falar, os recebeu em uma sala abarrotada de artefatos empoeirados, o ar carregado de cheiro de pergaminho velho e polidor de metal. Sim, o astrolábio, disse ele, guiando-os a uma vitrine iluminada por luzes LED suaves, onde o objeto repousava sobre veludo preto, suas escalas gravadas reluzindo como estrelas capturadas. Uma peça rara, de origem almóada, provavelmente de Fez ou Tânger. Mas segredo maior? Bem, examinamos. As inscrições são padrão, constelações, cálculos náuticos, nada além. Catarina insistiu, mostrando a carta fotografada no celular. Doutor, Elias piscou, ajustando os óculos. Marrocos. Interessante. Há lendas sobre astrolábios encantados, usados por sufis para mapear não só céus, mas almas. Talvez uma camada oculta, ultravioleta ou algo. Ele ligou uma lâmpada especial e, sob a luz negra, símbolos invisíveis emergiram no bronze. Arabescos entrelaçados formando um mapa estelar que não correspondia a nenhum céu conhecido, mas a coordenadas terrestres, linhas apontando para o sul de Portugal, cruzando o mar até o norte da África. O coração de Catarina acelerou, como se o astrolábio pulsasse em sincronia. Isso aponta para Sintra? Ou além? Dr. Elias traçou as linhas em um tablet, sobrepondo mapas digitais. Não exatamente. Converge em um ponto no Algarve, perto de Sagres, a escola náutica de Henrique, o Navegador. Mas estende-se a Essaouira, em Marrocos.
Talvez um roteiro de comércio secreto ou tesouro escondido durante as invasões. Duarte, sempre prático, sugeriu. Vamos decifrar. Inês pode conectar com historiadores marroquinos. Mas Rui, examinando de perto, notou uma fenda minúscula no aro. Espere, isso abre. Com uma ferramenta fina, ele girou, revelando um compartimento oculto. Um pergaminho enrolado, minúsculo, com texto em árabe clássico misturado a latim. Dr. Elias traduziu parcialmente. A chave das estrelas leva ao poço das sombras, onde o último mouro guarda o véu. De volta à estrada, o grupo debatia febrilmente, o jipe devorando quilômetros, enquanto o sol se inclinava para o oeste, tingindo o horizonte de laranja flamejante. Tiago propôs uma parada em Sagres, no extremo sul, para investigar o Poço das Sombras, talvez uma referência a cavernas costeiras famosas por lendas de tesouros mouros. Catarina sentia uma euforia misturada a temor, como se a terra portuguesa, com suas camadas de conquistas e derrotas, se desdobrasse em um pergaminho vivo. Chegaram ao Cabo Rochoso ao entardecer, o vento salgado chicoteando cabelos e roupas, enquanto ondas quebravam contra falésias dramáticas. Uma guia local, uma mulher robusta chamada Fátima, com sotaque algarvio carregado, os levou a uma gruta escondida acessível só na maré baixa. O Poço dos Mouros chamam! Dizem que fantasmas de infiéis ainda sussurram segredos nas paredes. Dentro da caverna, o ar era úmido e ecoante, gotas pingando como relógios eternos, e lanternas revelavam pinturas rupestres, não pré-históricas, mas medievais, figuras em túnicas, estrelas estilizadas, um astrolábio idêntico ao de Lisboa. Rui comparou com fotos do pergaminho. Aqui, uma inscrição corresponde. O véu se ergue onde o mar encontra o deserto. Duarte, usando um app de tradução, decifrou mais. Referência a um irmão perdido em Marrocos, talvez um artefato gêmeo. Mas ao tocarem a parede, um mecanismo antigo rangeu. Uma laje se moveu, revelando um nicho com um baú de ferro corroído. Dentro, moedas de ouro, almohadas, joias incrustadas de esmeraldas e um segundo pergaminho, este com um mapa transmediterrâneo, ligando Sintra a Marrocos via rotas secretas usadas por espiões durante a Reconquista. A descoberta os eletrizou, mas sombras se alongavam, literalmente com o sol se pondo, e metaforicamente ao notarem pegadas frescas na areia da caverna, não as deles. Alguém nos seguiu, murmurou Tiago, sacando uma faca de bolso. Fora da gruta, um homem os esperava, alto, de pele oliva e olhos negros como ônix, vestindo um djellaba simples sobre roupas modernas. Sou Karim de Essaouira, apresentou-se em português fluente com sotaque marroquino suave. A carta era minha. Os mouros verdadeiros, descendentes como eu, vigiam esses segredos há séculos. O astrolábio é uma chave. Vocês ativaram o chamado. Ele explicou. Uma irmandade secreta, guardiã de conhecimentos náuticos e alquímicos mouros perdidos na diáspora. O segredo maior era uma fórmula para navegação estelar avançada, codificada nos símbolos, capaz de revolucionar mapas modernos ou, nas mãos erradas, servir a caçadores de tesouros. Karim propôs uma aliança. Viajar a Marrocos para decifrar o gêmeo do astrolábio guardado em uma Medina antiga. Catarina hesitou, mas a curiosidade e o senso de destino tecendo fios entre continentes venceu. Eles voaram de Faro para Casablanca no dia seguinte,
O avião cortando nuvens como uma lâmina, aterrissando em um caos de aromas, especiarias, diesel e mar. De lá, carro alugado para Essaouira, cidade ventosa à beira do Atlântico, com muralhas portuguesas remanescentes da ocupação no século XVI. Karim os guiou pela Medina labiríntica, ruas estreitas cheias de vendedores de argã e tapetes, até uma casa escondida atrás de uma porta de cedro entalhado. Lá, em um pátio com fonte borbulhante, o astrolábio gêmeo esperava sobre um pedestal de mármore, idêntico, mas com símbolos complementares. Sob lâmpadas de latão que balançavam como penduluns, eles uniram os mapas. O véu era uma rede de rotas subterrâneas e marítimas, ligando cavernas em Sintra a oásis no Saara, usadas para contrabando de conhecimento durante perseguições religiosas. Mas o segredo maior, uma equação alquímica para transmutar metais, não literal, mas simbólica, uma fórmula para energia renovável, baseada em observações estelares, pré-datando invenções modernas. Rui, o historiador, vibrava. Isso muda tudo, prova intercâmbio cultural além do conhecido. Duarte calculava valores, patrimônio inestimável. Tiago vigiava portas desconfiado. Porém, intrigas surgiram, sombras na Medina, homens de olhares furtivos seguindo-os. Karim revelou. Rivais na Irmandade, puristas que viam estrangeiros como profanadores. Uma noite, em um riad com teto estrelado, atacaram. Figuras encapuzadas invadindo, lâminas reluzindo. Catarina lutou com um candelabro, Rui com punhos, Tiago e Duarte improvisando barreiras. Karim gritou comandos em árabe, repelindo-os. Fugiram para o deserto próximo, acampando sob dunas que mudavam como ondas, o céu noturno um tapete de estrelas, guiando discussões febris. Decifraram a fórmula, um método para arremessar energia solar via lentes antigas, ecoando painéis modernos, mas com eficiência quântica. De volta a Sintra, com o astrolábio gêmeo emprestado, transformaram a mina museu em laboratório. Painéis solares inspirados na fórmula, gerando energia para a sua fazenda e vizinhos. Karim ficou como consultor, tecendo laços transatlânticos. Inês chegou de avião, trazendo investidores éticos. Miguel, rastreado por Vasco em Coimbra, rendeu-se ao ver o impacto. Juntou-se relutante, redimindo-se em trabalhos manuais. Catarina, no topo da colina, observava o sol se erguer, energia fluindo de raízes mouros para folhas futuras. Mas um sussurro no vento, uma nova carta de um oásis distante prometendo o terceiro véu. A jornada infinita dançava adiante. As dunas do deserto erguiam-se como ondas petrificadas sob o céu crepuscular. O sol afundando no horizonte em uma explosão de vermelhos e ocres que pintavam a areia de tons sangrentos, enquanto o vento sussurrava segredos ancestrais através das palmeiras esparsas de um oásis remoto. A carta chegara por mensageiro inesperado. Um beduíno de rosto marcado pelo sol, montado em um camelo que bufava poeira, entregando o envelope selado com um lacre de argila impresso com um símbolo estelar, o mesmo que adornava os astrolábios gêmeos. Catarina o abriu ali mesmo, no acampamento improvisado, onde o grupo se abrigava após a fuga da Medina, as tendas tremulando como velas ao vento noturno. O terceiro véu se revela onde as estrelas tocam a terra seca, no labirinto de pedras que guarda o eco dos navegadores perdidos. As palavras, em árabe e português entrelaçados, ecoavam o pergaminho anterior,
mas com uma urgência nova, apontando para coordenadas no Saara marroquino, um lugar chamado Erg-Shebi, onde dunas gigantes se erguiam como sentinelas de um mundo esquecido. Karim, agachado junto ao fogo que crepitava com lenha seca de acácia, leu sobre o ombro dela, os olhos refletindo as chamas dançantes. Isso é Mersouga, o labirinto de dunas. Minha família conta histórias de caravanas que sumiam ali, guiadas por estrelas falsas. O terceiro véu, talvez a fórmula completa, não só energia, mas algo que une céu e solo, como um portal para conhecimentos proibidos. Rui, limpando a areia dos mapas espalhados sobre um tapete tecido à mão, traçou linhas com um graveto. Vejam, a linha com as rotas do astrolábio. Se o primeiro era navegação, o segundo, alquimia solar, o terceiro pode ser geomancia, mapeando ley lines que cruzam continentes. Tiago, sempre o cético prático, remexia uma panela de tagine fumegante com cordeiro e tâmaras, o aroma doce e picante, preenchendo o ar. Ou uma armadilha. Aqueles rivais da Irmandade não desistiram. Senti olhares nas sombras da Medina. Duarte, checando o satélite no laptop alimentado por um gerador portátil, confirmou. Sinal fraco, mas drones mostram movimento. Jipes se aproximando do sul. A jornada recomeçou ao alvorecer. O sol nascendo como uma forja incandescente, tingindo as dunas de ouro líquido enquanto o grupo montava em 4x4 alugados, motores roncando contra o silêncio vasto do deserto. Inês juntara-se por voo charter de Casablanca, trazendo equipamentos, detectores de metal avançados, scanners térmicos e um drone com câmera infravermelha, seus cabelos cacheados amarrados contra o vento que chicoteava areia fina como agulhas. Pesquisei nos arquivos de Oxford. O terceiro véu aparece em textos sufis como uma metáfora para a união de matéria e espírito, talvez uma tecnologia antiga para a irrigação eterna, transformando desertos em jardins. Catarina dirigia o veículo da Pintuzi frente, os pneus afundando em ondas de areia que se erguiam como marés petrificadas. O horizonte tremulando no calor que distorcia a realidade. Eles paravam em oásis escondidos, poços de água fresca guardados por tamareiras centenárias, onde beduínos locais trocavam histórias por chá de menta. Lendas de djinns que sussurravam equações matemáticas aos viajantes dignos ou puniam os gananciosos com miragens fatais. Chegaram a Erg-Shebi ao meio-dia, as dunas gigantes se elevando como montanhas movediças, sombras alongadas cortando vales de areia que engoliam pegadas instantaneamente. Karim guiou-os a um afloramento rochoso, um labirinto natural de pedras erodidas pelo vento, formando arcos e corredores que ecoavam como catedrais vazias. Aqui, onde as estrelas tocam a terra, à noite, as constelações se refletem nas areias como espelhos. Eles montaram um acampamento na base, tendas ancoradas contra vendavais e ativaram o drone. Imagens aéreas revelavam padrões, linhas invisíveis na areia, talvez antigas rotas caravanárias, convergindo para uma depressão central. Rui e Inês decifravam o pergaminho ao luar crescente que banhava o deserto em prata fria, enquanto Tiago e Duarte montavam guarda com binóculos térmicos, detectando o calor de corpos distantes, os rivais circulando como hienas. A exploração começou com o sol poente, o céu inflamado em púrpuras e índigos, estrelas emergindo
como pontinhos de luz que pareciam guiar os passos. Catarina desceu por um corredor rochoso, lanterna cortando a escuridão que se adensava como tinta, o ar seco carregado de um silêncio opressivo, quebrado só pelo crunch de areia sob botas. Encontraram uma câmara subterrânea, acessível por uma fenda disfarçada de sombra, paredes gravadas com símbolos que brilhavam fracamente sob luz ultravioleta. Equações geomânticas, diagramas de fluxos energéticos que ligavam pontos telúricos de Sintra ao Saara, passando por Gibraltar como uma ponte invisível. No centro, um pedestal de basalto com um terceiro astrolábio, não de bronze, mas de cristal quartzo, pulsando com uma luminescência interna ao toque. Karim murmurou uma prece em árabe, os dedos traçando veios que se iluminavam como circuitos vivos. Mas o véu se rasgou com violência. Ecos de motores, tiros ecoando nas rochas como trovões secos. Os rivais atacaram. Homens encapuzados em jipes pretos, armados com rifles antigos e determinação fanática, gritando acusações de profanação. Tiago revidou com uma rajada de advertência de uma pistola escondida, enquanto Duarte pilotava o drone para distração, câmera piscando flashes cegantes. Catarina agarrou o astrolábio de cristal, sentindo-o vibrar como um coração, e correu por túneis laterais, Rui ao lado, calculando saídas baseadas nos mapas. Karim liderou a fuga, conhecendo caminhos beduínos que serpenteavam pelas dunas, areia cascateando como cachoeiras silenciosas. Inês, no acampamento, ativou um sinal de emergência via satélite, chamando autoridades marroquinas que chegariam em helicópteros ao amanhecer. Refugiados em uma duna alta, o grupo observou o caos abaixo. Jipes circulando, lanternas varrendo a noite estrelada, mas o astrolábio, em mãos de Catarina, projetava hologramas etéreos. Não ilusões, mas projeções de campos magnéticos terrestres, revelando veios de água subterrâneos que poderiam irrigar o deserto inteiro. O terceiro véu, não tesouro, mas vida, uma tecnologia para combater a seca, codificada em cristais que captam vibrações estelares. Rui conectou ao laptop. Simulações mostravam como aplicar em Sintra, transformando vinhedos em ecossistemas autossustentáveis, resistentes a mudanças climáticas. Tiago, ferido levemente no braço por um estilhaço, enfaixava com tiras de pano. E os rivais querem monopolizar, vender para corporações. Karim assentiu. Minha irmandade se divide, puristas versus progressistas. Com isso, unimos. Helicópteros chegaram com o sol nascente, rotores cortando o ar como lâminas gigantes, dispersando os atacantes em uma nuvem de areia. Autoridades confiscaram armas, mas Karim negociou. O astrolábio ficaria com o grupo como herança cultural compartilhada, sob proteção diplomática. De volta a Essaouira, em um riad com vista para o oceano que rugia como um leão adormecido, eles decifraram o cristal completamente. Uma rede global de pontos energéticos, ligando Portugal a Marrocos, potencial para energia limpa infinita, irrigação inteligente e até previsões sísmicas. Inês contatou universidades. Parcerias surgiram, financiando protótipos. Duarte adaptou para a Guamina Museu, criando exposições interativas que atraíam turistas curiosos. Miguel, monitorado por Vasco, enviou uma mensagem codificada de rendição. Vi o suficiente nas sombras. Uso meu conhecimento para ajudar, não destruir. Ele voltou a Sintra, trabalhando em simulações geomânticas no porão da fazenda, redimindo-se com algoritmos que otimizavam colheitas.
Catarina e Rui casaram-se em uma cerimônia híbrida, rituais beduínos misturados a votos portugueses sob estrelas que pareciam aprovar. Karim tornou-se embaixador cultural, chutelando entre continentes. Tiago expandiu o olival com irrigação cristalina, frutos brotando como milagres no solo seco. Mas no silêncio de uma noite chuvosa em Sintra, com gotas tamborilando no telhado como código Morse, uma visão surgiu. O astrolábio de cristal pulsou, projetando um quarto véu, coordenadas para o Atlântico profundo, onde naufrágios mouros guardavam o próximo elo. A dança dos véus, eterna, chamava para águas desconhecidas, prometendo abismos de descoberta. As águas do Atlântico se agitavam como um tapete vivo de espuma e sombras. O horizonte, borrado pela névoa salgada que subia das profundezas, enquanto o barco de pesquisa balançava ritmicamente contra as ondas que batiam no casco, como palmas, insistentes de um público invisível. Catarina inclinava-se sobre a amurada, o vento marítimo despenteando seus cabelos agora salpicados de sal, os olhos fixos no monitor que piscava coordenadas projetadas pelo astrolábio de cristal. Um brilho etéreo que traçava linhas invisíveis até um ponto a quilômetros da costa de Sagres, onde antigos naufrágios mouros jaziam sepultados em camadas de sedimento e segredos. Karim, ao lado dela, no convés escorregadio, ajustava o sonar com mãos calejadas pelo deserto, murmurando invocações em árabe que se misturavam ao rugido do motor diesel. O quarto véu não é só profundidade física, disse ele, voz baixa, competindo com o grito das gaivotas que circulavam como sentinelas aladas. É o abismo do tempo, onde navios carregados de sabedoria afundaram, fugindo da Inquisição, levando mapas que unem oceanos a estrelas. Rui operava o drone subaquático de uma cabine improvisada, telas brilhando com imagens granuladas do fundo marinho. Recifes de coral retorcidos como ossos ancestrais, cardumes de peixes dançando em correntes frias, e ali, emergindo da escuridão abissal, silhuetas de cascos apodrecidos, mastros quebrados como dedos acusadores apontando para a superfície. Inês, com binóculos pendurados no pescoço e um tablet equilibrado no joelho, cruzava dados com satélites europeus. ECOA, com relatos de 1492, uma frota morisca desviada por tempestades, carregando não ouro, mas pergaminhos com fórmulas para navegação quântica, prevendo o GPS séculos antes. Tiago, mais acostumado à terra firme, combatia o enjoo com goles de ginger ale, mas seus olhos afiados varriam o horizonte por barcos suspeitos. Os rivais da Irmandade, agora caçados por Interpol, após o incidente no deserto, mas persistentes como marés. Duarte mergulhava no equipamento de mergulho, tanques de oxigênio reluzindo ao sol poente que tingia o mar de cobre derretido, preparando-se para descer ao naufrágio principal. O mergulho começou ao crepúsculo, quando o sol mergulhava no oceano como uma moeda afundando, deixando o céu salpicado de estrelas que pareciam ecoar as do astrolábio. Catarina vestiu o traje de neoprene apertado, o peso dos cilindros pressionando suas costas como o fardo de gerações, e pulou na água gelada que a engoliu com um abraço gélido, bolhas subindo como sussurros libertados. Nadando para baixo, lanternas cortando a escuridão turva, ela seguiu Duarte até o esqueleto do navio. Madeira inchada, coberta de algas ondulantes como cabelos de sereias, canhões enferrujados apontando para abismos vazios. Dentro da cabine do capitão, preservada por correntes frias, flutuavam detritos,
mapas desbotados enrolados em tubos de couro, instrumentos de latão corroídos e, no centro, um baú selado com lacre de cera agora craquelado. Karim, monitorando da superfície, via câmera, acoplada ao capacete, guiava. À esquerda, o símbolo estelar. Quebre o lacre com cuidado, como quem desvenda uma alma. O baú cedeu com um gemido submarino, revelando não relíquias douradas, mas um conjunto de placas de cristal semelhantes ao astrolábio, gravadas com hologramas que ativavam ao toque. Projeções de rotas oceânicas que pulsavam com correntes invisíveis, equações para arremessar marés como energia perpétua, transformando ondas em eletricidade que poderia iluminar cidades inteiras. Catarina sentiu uma vibração subir pelos braços, como se o oceano respirasse através dela, e emergiu ofegante, o baú seguro em uma rede. De volta ao barco, sob um céu agora negro, perfurado por constelações que pareciam aprovar, o grupo examinou as placas. O quarto véu, hidrodinâmica alquímica, explicou Rui, conectando a um gerador portátil que zumbia a vida, convertendo o balanço das ondas em luz que iluminava o convés. Inês calculava impactos. Aplicado em Sintra, poderíamos criar barragens invisíveis no rio, gerando energia para toda a serra sem danificar ecossistemas. Mas as profundezas não perdoavam intrusos facilmente. Durante a noite, uma tempestade surgiu do nada. Ondas erguendo-se como muralhas furiosas, o barco arremessado como uma folha em um rio enlouquecido. Tiago gritava ordens no leme, enquanto Duarte amarrava equipamentos soltos, raios iluminando o caos em flashes estroboscópicos. Karim, olhos fixos no astrolábio que pulsava erraticamente, murmurou: os djinns do mar acordaram. Rivais devem ter sabotado, talvez com drones climáticos. De fato, sonar detectou um submarino pequeno circulando nas profundezas, silhueta furtiva. Como um tubarão, Catarina, agarrada ao corrimão escorregadio, ativou uma placa de cristal. Uma barreira energética improvisada se formou, amortecendo ondas ao redor do barco como um campo de força, permitindo que escapassem para águas calmas perto da costa marroquina. Amanhecendo em Tanger, o porto fervilhando com pescadores descarregando redes cheias de sardinhas prateadas e mercadores barganhando especiarias em mercados labirínticos, o grupo se reuniu em uma casbah antiga, com vista para o Estreito de Gibraltar. Águas que separavam continentes, mas uniam destinos. Vasco, alertado por Tiago, voou de Portugal com reforços. Agentes Interpol, disfarçados como turistas, rastreando os rivais até uma fortaleza em ruínas nas colinas de Rif. Miguel, agora integrado ao time como analista relutante, decodificava sinais interceptados. Eles querem as placas para vender a corporações de energia, transformando marés em monopólios. Karim negociou com aliados na Irmandade Progressista, beduínos que chegavam em motos off-road, trazendo mapas digitais sobrepostos a antigas rotas caravanárias. A contraofensiva veio como uma maré alta, uma emboscada noturna na fortaleza, luar filtrando através de arcos mouros enquanto o grupo infiltrava, sombras alongadas dançando nas paredes de adobe. Catarina liderava com o astrolábio de cristal como bússola, detectando armadilhas energéticas, campos que zumbiam como abelhas invisíveis. Rui desarmava fechaduras digitais com hacks improvisados. Inês hackeava câmeras via satélite.
Tiago e Duarte neutralizavam guardas com golpes precisos, silenciosos como os sussurros oceânicos. No salão central, o líder rival, um homem de barba grisalha chamado Hassan, olhos flamejantes como o deserto ao meio-dia, confrontou-os. Vocês profanam o véu final, misturando o sagrado com profano. Mas Karim rebateu em árabe fluente, invocando textos sufis que pregavam partilha, não posse. A batalha culminou em um duelo de tecnologias. Hassan ativando um dispositivo que manipulava marés locais, criando redemoinhos que ameaçavam engolir a costa, enquanto Catarina contrapunha com as placas, estabilizando as águas em um equilíbrio harmônico que ecoava lendas de pacificadores mouros. Hassan rendeu-se, algemado por Interpol, revelando: o quinto véu espera nas montanhas do Atlas, onde neve eterna guarda o fogo interior. O grupo, exausto, mas vitorioso, voltou ao barco agora ancorado em segurança, navegando de volta a Portugal sob um céu limpo, ondas gentis lambendo o casco como carícias de reconciliação. Em Sintra, a fazenda pulsava com nova vida. Protótipos de geradores maremotrizes instalados no rio. Energia fluindo para vinhedos que brotavam uvas híbridas resistentes, infundidas com essências marroquinas. Rui e Catarina dançavam sob luar no pomar, corpos entrelaçados como videiras, enquanto Tiago expandia o museu com exposições subaquáticas virtuais. Duarte e Inês fundavam uma fundação transcontinental. Karim chutelando entre mundos como um ponte viva. Miguel, redimido, traçava rotas para futuras explorações. Mas nas montanhas do Atlas, neve sussurrava promessas de fogo. Um quinto véu, chamando para picos gelados, onde chamas eternas dançavam em cavernas ocultas, prometendo transmutações que fundiriam gelo e inferno em harmonia. A Odisseia, tecida em véus infinitos, ascendia agora para altitudes vertiginosas.